E hoje vamos falar sobre o hipotireoidismo e como os óleos essenciais do Terra podem auxiliar no equilíbrio das funções aí da tireoide, né, essa glândula que é responsável pela regulação do metabolismo do nosso organismo, certo? Então, sendo o hipotireoidismo, né, uma produção ineficiente desses hormônios necessários que regulam a nossa pressão arterial, nosso batimento cardíaco, a temperatura do nosso corpo e a produção de energia. E aí, como resultados, o que é que pode ocorrer do hipertireoidismo? O aumento excessivo do peso, né, aumento inexplicado, muitas vezes excessivo, fadiga também, né, dores e enfraquecimento muscular, irritabilidade, problemas de memória, depressão. São alguns dos mais normais sintomas do hipotireoidismo. E aí, como é que os óleos vão auxiliar aí nessa questão, né? O Peppermint, eu já falei aqui em alguns vídeos, eu estou sem o meu Peppermint, mas eu tenho aqui uma diluição, certo? Que eu trabalho também com diluição, tenho aqui uma diluição dele. Olha aqui o adesivo, acho que dá para enxergar, Peppermint, né, que é o hortelã-pimenta. E aí, como é que o hortelã-pimenta vai auxiliar nessa questão? O hortelã-pimenta, ele tem propriedade estimulante e energizante. Ele vai auxiliar, então, na produção de energia do nosso organismo, vai promover mais disposição, tanto para você fazer suas atividades físicas, quanto para o seu dia a dia normalmente. Então, para quem também quer emagrecer, né, sendo aí o hipotireoidismo que normalmente provoca o aumento do peso inexplicável, então também vai acabar auxiliando no emagrecimento, né? Porque vai estimular a produção de energia, porque vai auxiliar aí no estímulo da disposição física. E também o Peppermint auxilia também, né, que é o hortelã-pimenta, no metabolismo. Então ele vai auxiliar na regulação do metabolismo do nosso organismo, certo? Além disso, o hortelã-pimenta também vai auxiliar na memória. Então ele vai ajudar na concentração, vai ajudar no estímulo da memória e vai ajudar também na redução da fadiga, né? Tanto a fadiga mental quanto a fadiga do corpo físico. E a gente sabe que quando a nossa mente está ali conturbada, né, acaba cansando a nossa mente, claro que vai também passando para o nosso corpo físico. Então o hortelã-pimenta tem todas essas propriedades que vai auxiliar imensamente para quem tem hipotireoidismo, auxiliando aí na regulação dessas funções da tireoide, certo? E também para quem quer emagrecer, né? Como eu falei e repetindo, normalmente o hipotireoidismo há um aumento do peso, certo? Outra questão também, como eu falei, um dos resultados que normalmente acontece do hipotireoidismo é a irritabilidade. O hortelã-pimenta ele tem uma propriedade de elevar o nosso humor, né? Então ele vai auxiliar no equilíbrio emocional do nosso ser, né? E vai elevar o nosso espírito. Então vai também auxiliar nessa questão aí de irritabilidade. E para quem tem depressão, que também às vezes é um resultado do hipotireoidismo, também é excelente porque o hortelã-pimenta vai elevar o nosso humor, vai auxiliar no equilíbrio emocional, então, portanto, também vai auxiliar aí elevando pessoas, quem tem depressão, né? Auxiliando no combate desses probleminhas aí. Então, esse hortelã-pimenta tem todas essas propriedades, certo? E outra questão também que ele auxilia na redução da vontade de comer, na compulsão alimentar. Então, quais são as maneiras que você pode utilizar o hortelã-pimenta? Eu já mostrei aqui em outro vídeo há um tempo já, não vou mentir, né? Já tem um tempo. Você pode pegar um pouquinho, mela um pouquinho. Eu não vou abrir porque essas são diluições para venda, então eu não posso utilizar elas, né? Só para demonstração, certo? Então, mas você vai abrir a tampa. Deixa eu pegar um óleo meu, né? De uso meu mesmo, pessoal. Né, o cravo que também é excelente para auxiliar aí no equilíbrio das funções da tireoide, certo? Então, para quem tem hipotireoidismo, o cravo também é uma excelente opção, junto com o Peppermint. Aí eu vou falar algumas coisas que é bem importante aí chamar atenção para esses dois óleos essenciais. O cravo não, o cravo é mais tranquilo, mas para o Peppermint, certo? Então, você vai, né, pega o Peppermint também. Tô com muita vontade de comer doce, Ana, como é que eu faço? Mela um pouquinho do Peppermint e coloca no céu da boca, ou embaixo da língua, certo? Tô colocando aqui o cravo, porque o cravo também pode ser ingerido assim, apesar de ser muito forte. Para vocês verem, só melei um pouquinho, né? O cravo. Normalmente eu utilizo ele em uma gota na água, um copo com água, certo? Lembrando que quando você vai fazer a ingestão de qualquer óleo essencial, sempre em copo de vidro, certo? Porque se for de plástico, como eles são óleos essenciais, são puros, são fortes, são 100% puro, né? Eles podem entrar em reação com o plástico e aí você vai tomar um pouquinho também das substâncias do plástico, né? Então, por isso sempre evita, certo? Então, essa é a maneira de uso que você pode fazer do Peppermint, né? Tá com aquela vontade de comer doce intensa, então vai lá e faz uso dessa maneira, certo?
Ou também você pode, essa é a maneira. E aí, para regular também, né, um modo tópico para uso de regulação aí da tireoide, você vai utilizar na garganta. Aqui, como é diluição, né, dilui, de preferência dilui aí uma gotinha do peppermint junto com uma gotinha do cravo, e aí eu vou falar também dos outros já. O mirra também é um dos mais vendidos para várias questões, inclusive para a questão da tireoide. Então ele vai auxiliar também em todas essas funcionalidades que eu falei, né, e na redução de todos esses sintomas, certo? Então o mirra também é um dos mais vendidos para isso. E aí você pode utilizar também uma gotinha do mirra, uma gotinha do cravo, uma gotinha do hortelã-pimenta, certo? E outro também que você pode agregar é o lemongrass. O lemongrass é o capim-limão, certo? E aí também é muito excelente para essas questões, porque o lemongrass também vai auxiliar na concentração. Deixa eu falar aqui, né? Eu comecei a falar, já parti para outra coisa, mas deixa eu voltar, senão eu vou me perder, certo? Então aí você passa a diluição, pode ser só de um, do peppermint mesmo, certo? Ou de uma gota de cada, faz a diluição com óleo vegetal, passa na base da garganta, certo? Nas mãos e na sola dos pés. Nas mãos, na palma das mãos, na sola dos pés, nós temos pontos reflexos que vão auxiliar também aí nos benefícios do nosso equilíbrio emocional, porque os pontos reflexos têm conexão com os nossos órgãos, certo? Então você passa dessa maneira. Na ingestão, uma gotinha de cada é o suficiente. Eu gosto de começar por um só, então uma gotinha de cada já tá de boa, de bom tamanho, certo? E aí você toma na água todos os dias por pelo menos... Não vou falar tudo aqui não, venha me procura que eu passo o protocolo, certo? Mas enfim... O que eu ia chamar a atenção com relação ao peppermint é que o peppermint ele é muito intenso. O peppermint não pode ser utilizado em grande quantidade, certo? Nem por longo período, ok? Porque ele pode dar uma aceleração do ritmo cardíaco, né? Então, para a questão de regulamento, uma gota só é o suficiente. Aí a gente vai acompanhando a sua evolução, certo? Com o tempo, com poucos dias, vai dar uma suspendida aí na ingestão e pode ficar utilizando no modo tópico. Outra questão, pronto, o cravo, ele também tem as propriedades, como eu falei, né, muito semelhantes ao hortelã-pimenta, porque ele também vai auxiliar na memória, o hortelã-pimenta também auxilia na memória, né, as questões de memória também, problema de memória, também é um dos resultados que aí normalmente ocorre do hipotireoidismo, então o cravo também vai auxiliar nessas questões, né, de memória, o cravo ele também auxilia no estímulo da memória e auxilia na concentração, então portanto ele auxilia também no equilíbrio emocional. O hortelã-pimenta, né, como eu falei, ele vai equilibrar também, auxiliar no equilíbrio emocional. Ambos vão afetar positivamente, né, o nosso sistema nervoso. Então, ambos vão auxiliar no equilíbrio emocional, assim como o mirra também, e assim também como o lemongrass, que é o capim-limão. Uma observação importantíssima, para quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, qualquer disfunção da tireoide, não pode utilizar óleos cítricos. Não pode, certo? Exemplo de óleos cítricos, wild orange, lemon, que tá aqui. Wild orange e lemon são óleos cítricos, bergamota são óleos cítricos, não pode ser utilizado, certo? E aí eu falei o bergamota porque tem pessoas que utilizam, eu já utilizei o bergamota para depressão, certo? É muito bom também. O lemongrass também é bom para depressão, o wild orange também é bom para depressão, certo? O peppermint também é bom para depressão, a depressão também, né? Como eu falei aí, eu acho que eu citei como um dos sintomas comuns do hipotireoidismo. Então, o hortelã-pimenta, por promover aí um equilíbrio mental, auxiliar um equilíbrio emocional, então ele vai auxiliar, ele eleva o nosso humor, né? Dá disposição, como eu falei, então todas essas questões vão auxiliar para quem tem aí depressão e aí acaba auxiliando na redução, promovendo a redução dos sintomas, certo? Então o cravo tem essas propriedades, além de também promover clareza mental, né? Então, como eu falei, referente ao problema de memória, para quem tem hipotireoidismo, né? Vai auxiliar bastante no equilíbrio também da memória, estimulando, certo? O cravo também é energizante, também é estimulante, então também vai estimular aí a produção de energia do nosso corpo junto com o peppermint, como eu falei, certo? O mirra, como eu falei, eu não tenho aqui, então não tenho como mostrar o mirra, mas ele é um dos mais vendidos para isso, certo? Então, vão auxiliar de todas essas formas, e aí eu falei aí o modo tópico como é que utiliza, né, a ingestão, principalmente o peppermint, todo um cuidado, certo? Só chamando a atenção mais ou menos, e na sola dos pés e também no modo aromático. Você pode colocar no difusor uma gotinha de cada, uma ou duas gotas de cada, certo? Normalmente de 3 a 4, mas aí eu gosto de começar sempre pelo mínimo e aí a depender da necessidade, né, do cliente, a gente vai aumentando se for necessário. Então, Ana, eu tenho mirra, eu vou adquirir com você, comigo,
O mirra, o cravo, o peppermint e o capim-limão, que é o lemongrass. Todos esses eu quero adquirir com você, Ana. Então vamos lá, vamos lá. E aí a gente começa com uma gotinha de cada no difusor, né? Serão 4 gotas, no máximo 2 gotas. Se você tiver muito intenso os sintomas do hipotireoidismo, então a gente pode já colocar 2 gotinhas de cada, né? Mas sempre com muito cuidado. Ou escolher 3 somente, 2 para a gente ir fazendo uma adaptação, né? Como eu falei, eu gosto de começar pelo mínimo. Então, cada situação é a situação, né? A intensidade menor ou maior, então eu gosto muito de conversar e ver, né? Entender um pouquinho da intensidade do problema para daí sim dizer se 1 gota é suficiente, 2 gotas é suficiente. Mas gosto sempre de começar pelo mínimo. Pronto, então é isso que eu vim falar. Eu tô olhando aqui mais algum óleo essencial, mas são esses mesmo, né? São os que eu tenho aqui que podem ser utilizados, certo? Para quem tem hipotireoidismo, vai auxiliar em todas essas questões, né? Então, eles vão lhe promover clareza mental. O peppermint também auxilia bastante em dores musculares, no fortalecimento do músculo, né? Que também é alguns dos probleminhas que podem acontecer do resultante do hipotireoidismo, né? Fraqueza muscular e dor muscular. Então, o peppermint vai auxiliar também nessa questão, certo? Vai fortalecer aí o seu músculo, né? E vai auxiliar nas dores musculares. Lembrando que o modo tópico também é muito importante, porque quando a gente passa na pele, o óleo essencial ele vai penetrando na nossa corrente sanguínea, vai penetrando ali a nossa pele, as camadas da nossa pele, chega lá na corrente sanguínea, vai lá correr pelo nosso corpo, então vai auxiliar também bastante, certo? Essas são as maneiras como eu falei, de uso, né? A ingestão vai auxiliar no metabolismo, porque o peppermint ele vai auxiliar nessa questão do metabolismo, o cravo também auxilia na regulação do metabolismo, né? Vai dar uma acelerada legal e vai, portanto, auxiliar aí para quem quer emagrecer, pode auxiliar no emagrecimento. Ah, não, por que você está dizendo que pode? Porque é todo um conjunto. Os óleos não vão fazer milagre se você não se esforçar em, por exemplo, fazer uma dieta, mínima que seja, para ter um resultado um pouquinho mais longo, né? Mas se você buscar fazer uma dieta, claro que os óleos vão te auxiliar ainda mais, porque ele vem agregar de uma maneira mais, digamos, mais ampla aquilo que você precisa. Tá certo? Pode colocar também no difusor. O hortelã-pimenta é delicioso, o aroma dele, né? Aqui é para venda, como eu falei, não posso utilizar, mas eu posso abrir para inalar um pouquinho só para mostrar aqui a vocês, né? Não por muito tempo para não... Mas como ele está diluído, né? Lembrando que eu sempre falo aqui, quando ele é puro, os óleos essenciais são voláteis, por ser 100% puro, então eles acabam evaporando com facilidade, né? Mas quando eles estão diluídos, eles não evaporam dessa maneira, então... É tranquilo você abrir para fazer uma inalação. Inala também, que a inalação também tem os seus efeitos. Vai lá pelo bulbo olfativo, chega lá no sistema límbico, que é por aqui, que é responsável pelas nossas emoções, então também vai auxiliar. Todos esses 3 modos vão auxiliar aí na questão de quem tem hipotireoidismo, porque eles beneficiam de todas as maneiras o nosso organismo, nosso emocional e nosso espírito também. Tá certo? Então fiquem com Deus, tenham um final de semana excelente, maravilhoso e até o próximo vídeo, até os próximos posts. Cheiro!